Olá, meus queridos e abençoados irmãos, bem-vindos a este rápido Conexão ID, e eu estou aqui apenas para transmitir algumas informações do Sermão da Montanha de Mateus, capítulo 5, 6, 7, que fala sobre a doutrina de Jesus. E este vídeo vai especialmente para os obreiros do Ministério Igreja para Todas as Nações, que estão exercendo suas funções ministeriais, seu trabalho produzindo para o reino, em regiões difíceis da África, em regiões difíceis da terra. Deus, quando chama um obreiro, Ele chama, prepara para que desempenhe suas funções. Porém, no desempenho dessas funções, há algumas regras que precisam ser obedecidas. E nós temos falado em muitas ocasiões anteriores a respeito do motivo da existência desse ministério. Por que o Ministério Igreja para Todas as Nações existe? Se já tem tantos outros que estão com acesso à Bíblia, com acesso a melhores finanças, com reuniões de milhares de pessoas em cada culto, precisaria mais um ministério? Bem, Deus tem os seus planos. E eu sei que existem muitos ministérios, cada um desempenhando a sua função na terra. E quando precisa atender um espaço, Deus faz com que mais um ministério exista para atender aquela necessidade. É sempre o que eu digo sobre a diversidade de dons, de talentos no ministério de uma igreja na terra. Então, o Ministério Igreja para Todas as Nações, ele começa a existir a partir do campo missionário para preencher uma lacuna, para atender uma necessidade. Qual necessidade? A necessidade do sustento de missionários. A necessidade de alavancar a obra missionária desde o início. A necessidade de atender missionários que foram abandonados ou que estavam exercendo seus ministérios sem ter nenhum apoio. Então, para exercer essas funções, para preencher este espaço, nós precisamos seguir regras. E quais são essas regras? Está aqui, as regras de Jesus. E em uma dessas regras, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 37, diz assim: preste atenção, que essa informação é muito importante. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu quero dizer aos obreiros que, vamos supor que aqui parece uma xícara de café, mas é água que tem dentro. Está mais ou menos por aqui de água. Se eu beber essa água e secar essa xícara, ou se eu emprestar essa xícara para alguém beber, 1 gole, 2 goles, 3 goles, e essa xícara secar, e alguém perguntar para mim, tem água aí dentro? E eu dizer que tem água e não tem, eu estou infringindo uma regra bíblica, porque o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Se eu disser que não tem água e alguém olhar dentro e encontrar água, vão dizer, puxa, que obreiro mentiroso. Aí é procedência maligna, porque o mentiroso não tem parte no reino de Deus, no reino dos céus. Então eu quero que entendam, e isso é muito importante para o nosso ministério.
seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Se tiver água, com certeza eu vou dizer que tem. E se tiver um pinguinho d'água, eu vou dizer, olha, tem pouquinha água, mas tem. E se não tiver, eu vou dizer que não tem. Isso vale para os recursos da obra. Eu noto que há momentos que há muitas solicitações que nós falamos, não tem água no copo, não tem dinheiro no caixa. Nós dependemos que chegue alguma contribuição, alguma oferta para fazer alguma coisa. E se tiver, a gente faz. Se não tiver, a gente não faz. E eu tenho um detalhe comigo. Eu ministro o Evangelho há muitos anos. E eu nunca liguei para alguém solicitando um dinheiro, uma finança. Nunca. E eu continuo assim. Nós expomos as necessidades e voluntariamente as pessoas contribuem ou não. Se as pessoas contribuem, nós temos água na xícara. Se as pessoas não contribuem, nós não temos água na xícara. E eu jamais vou dizer que tem água na xícara se não tem, porque o meu desejo é que tenha. E eu sempre digo que um ministério que exerce as suas funções, ajudando pessoas que estão operando em zonas de guerra, ajudando refugiados que perderam tudo e precisam de tudo, todos os recursos são poucos. Eu sempre digo, se nós tivéssemos $1 milhão, seria pouco. E se tivesse $5 milhões, seria pouco. Só que nós não temos nem $1 milhão, nem 5 milhões. Nós operamos pela fé. E cada centavo que surge, cada real, cada dólar é utilizado exatamente naquilo que precisa ser utilizado. E nós, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com Deus é apenas falar a verdade. Se tem água no copo, nós dizemos que tem. Se tem pouca água, nós dizemos que tem. Se não tem, eu digo, não tem. Agora, insistir igual aquela criança que quer um brinquedo e o pai diz, olha, eu não tenho, mas eu quero. Não tem água, mas eu quero. Isso realmente desgasta a gente. Porque não é nosso feitio, se tiver, dizer que não tem. Pelo contrário, a nossa maior alegria é dizer que tem. Agora, se não tem, não adianta insistir. Porque não tem. Entenda isso. E aqui eu vou falar novamente. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Se algum obreiro, de alguma forma, tem o costume de falar que não tem água quando tem, isso é procedência do maligno. Porque observe que aqui, na doutrina de Jesus, esse mesmo capítulo, que no versículo 37 fala sobre o falar, que tem que ser sim, sim, não, não, é o mesmo que diz, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É o mesmo que diz no 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E é o mesmo que diz no 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E somente para terminar, repetindo o versículo, seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do diabo. Que Deus abençoe a todos.